A Bíblia é a palavra de Deus. É viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. 16 minutos ouvindo o Evangelho Eterno. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede para partilharmos a Sua palavra nestes minutos. Senhor, que o Espírito Santo use a pessoa que está aqui a transmitir e também ajude o meu irmão que está ali sentado, a minha irmã, para ouvir e entender de acordo à vossa vontade. Em Cristo Jesus, lhe suplico com fé. E amém. Louvado seja Deus, porque em todos os tempos a vontade de Deus é de se comunicar com o homem. Deus nunca teve o desejo de deixar os seus filhos distantes, órfãos. No passado houve pessoas que, com essa crença de que Deus criou o mundo e abandonou. Afinal, a palavra não mostra isso. A palavra nos mostra que desde o princípio, mesmo depois do homem pecar, Adão pecar, ainda assim Deus foi sempre atrás dele. E quando nós vamos para o deserto, o povo de Deus estar no pecado, distante de Deus, Deus resgata seu povo no deserto e ainda assim lhe diz para que façam santuário para que ele possa estar no meio deles. A vontade de Deus sempre é estar conosco, porque ele é o nosso Criador. Jesus Cristo, quando ele veio, cumpre-se literalmente o Êxodo, quando Deus diz que estarei no meio deles, me façam um santuário, Êxodo 25, versículo 8. No deserto, Deus esteve presente no santuário em forma de fumaça, em forma não visível. Mas no Novo Testamento, cumpre-se Deus conosco. Emmanuel, Cristo Jesus, está presente. Só estes versos mostram que Deus sempre não quer estar distante de nós. Porque sem Ele, nossa vida está totalmente perdida. Querido irmão, querida irmã, quero te dizer, se você está sem Deus, a sua vida não tem valor. A sua vida não tem significado, não tem direção, não tem propósito. Você pode ter um propósito de obter coisas deste mundo, riquezas, mas isto não é o que Deus quer, não é o que o seu Criador quer. O seu Criador quer que você o conheça e Ele quer que você o glorifique, porque existem dois senhores a serem servidos neste mundo. E já estamos a ver que o Senhor que nos criou, Ele tem o desejo de estar conosco, não nos abandonou. Jesus Cristo, ao andar com os discípulos, depois dos discípulos ter uma visão de que é o Filho de Deus, a quem foi prometido no Antigo Testamento, então eles se acostumaram também. Era visto Deus de uma forma visível, vamos dizer assim, aos discípulos, porque aquilo que ele fazia, os milagres que ele fazia, a autoridade que ele teve da palavra de Deus ao confrontar-se com os fariseus, isto foi algo que concedeu aos discípulos de estarem mais apegados a Jesus, estavam seguros com Jesus, não queriam também se separar dele, porque ele era visível, conseguiam de enxergar. Ele era o mestre, ele era o rei, e para os fariseus não aceitaram ele porque eles queriam um rei literal. Mas os discípulos entenderam que eles estavam a andar com o mestre. E uma coisa que eles não queriam era se separar. Os discípulos não queriam que eles se separassem de Cristo Jesus. Vamos ver isso na palavra de Deus, em São João, capítulo 16, o versículo 4 em diante, toma a leitura. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando se chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. O versículo 5.
E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Então Jesus aqui já está a lhes dizer que eu vou para aquele que me enviou, porque aquela hora está a chegar de eu ir. E vocês não me perguntam para onde eu vou. Ou vocês não entenderam completamente a missão dele, a missão de Jesus. Jesus estava a dizer que será que vocês não entenderam completamente a minha missão? Por que vocês não me perguntam por onde eu vou? Olha a resposta. O versículo 6, então Jesus diz: antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então os discípulos estavam tristes. Eles nunca tiveram desejo de se separar com o Mestre. Estavam habituados com o Mestre, então estavam tristes. E hoje, que tristeza você apresentas? Que tristeza você tens de se separar com o Mestre e não estejas triste, porque Jesus está contigo. Olha o que vem a seguir no versículo seguinte. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém. Então Jesus diz que eu posso ir fisicamente. Por quê? Porque tem um trabalho que ainda ele deve fazer. Jesus tem um trabalho que ele fez com os discípulos. Tem o trabalho que ele veio fazer na cruz do Calvário ao morrer, mas ainda assim ele diz assim: depois da minha morte, ainda vou continuar com o trabalho, mas não de uma forma visível convosco. E ele promete que deve vir o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus vai para o céu, continuar com seu trabalho, e o Consolador é enviado. Vejamos. Pense comigo, Deus nunca desejou se separar de nós. Deus nunca nos abandona. No deserto andou com o povo. No Novo Testamento andou com os discípulos de uma forma visível. Após a sua morte, ele foi continuar a fazer o trabalho no céu e envia o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8, nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Outras traduções diz que: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Deus não estará conosco de uma forma visível, mas a promessa que ele faz é receber o Espírito Santo. E os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes, cumpriu-se, e a vida que eles conseguiram ter depois do Pentecostes é uma vida que lhes fez entender melhor do propósito de Cristo Jesus ter ido para o céu. Então eles começaram a ser testemunhas da palavra de Deus. E o Espírito Santo, em primeiro lugar, quando vem na nossa vida e termos esse poder do Espírito Santo, querido irmão, em primeiro lugar, não é para sair, fazer milagres e outras coisas a mais. Não. Primeiro é Jerusalém. Pregar em Jerusalém. Em outras palavras, primeiro é a transformação da minha vida. É a glorificação de Cristo Jesus em minha vida. E depois, Judeia. Primeiro na minha vida deve ter frutos dignos da palavra de Deus, que mostram o verdadeiro caminho aos outros. E depois disto, na minha vida, deve ter o princípio de pregar aos outros o Evangelho. Eu preciso de ter isto. Primeiro ser transformados e depois testemunhar aos vizinhos, aos amigos, aos colegas, todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando a palavra de Deus está em nós, deve observar Cristo em nós. Até mesmo na igreja. Eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus e esta palavra de Deus terá efeitos na minha vida. Quando eu estou a sós em casa, se eu também leio a palavra de Deus, medito na palavra de Deus, prego a palavra de Deus para os outros, assim também isso vai ajudar todos aqueles que estão ao meu redor, mesmo dentro da igreja, sabendo de que não. Esta pessoa tem Cristo Jesus. O Consolador, querido irmão, veio
com esta finalidade, pregar o Evangelho. E diz em toda a Judeia, que está ao nosso redor, Samaria, pensemos de uma província para outra, ou de um país para um outro país vizinho, preguemos também ali, e até os confins da terra, em outras palavras, e até os confins da terra, de um continente para o outro, o globo, o universo em si, a ouvir a palavra de Deus. E nesse exato momento, estamos nessas últimas palavras. Eu disse, estamos nestas últimas palavras. Últimas. E ouve-se muito também que estamos nos últimos dias. Será que isto é verdade ou não? As últimas palavras de Jesus é o Evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Onde você hoje está? Como é que você consegue ouvir esta mensagem do Senhor? Pelo poder do Espírito Santo, você hoje consegue ouvir o Evangelho eterno? A mensagem de Deus? Somente o Espírito Santo é que está a fazer é que tem esta ação. As redes sociais hoje estão a servir para o bem e para o mal. E se calhar você pode concluir que não, o cristianismo se apodera das redes sociais. Não. É o Espírito Santo que está a usar homens para que preguem o Evangelho. A história nos mostra que as redes sociais, quando surgiram, as telecomunicações, no seu início, as primeiras palavras que eram transmitidas eram palavras de exaltação a Deus. Mas estou a transmitir para você que Deus é que está a permitir, que Deus é que concede o conhecimento para estas plataformas continuarem na pregação do Evangelho. E por intermédio delas, o inimigo também traz suas mensagens. Mas Deus não destrói de uma noite para o dia os princípios do inimigo todos, porque Deus quer que aqueles que o aceitem de uma forma voluntária. Deus tem poder, Deus pode, mas Ele não faz. Fazer com que você, ao acordar, o teu telefone, o teu computador, apenas encontre todo ele limpo com a mensagem do Evangelho. Deus tem esse poder. Por que Ele não faz? Porque seria uma forma de aceitá-lo, é obrigatório, não de sua livre vontade. Por isso que Ele deixa os dois caminhos. Permite você ter escolha, em que de um lado está os princípios, a mensagem do inimigo, e de um lado está a mensagem de Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus convida você, abra o seu coração para que o Espírito Santo habite na sua vida. Há tanto tempo Deus bate a porta do seu coração. Apocalipse 3, versículo 20. Hoje, podes abrir o teu coração e seres um pregador, uma pregadora do Evangelho eterno. Cristo Jesus está voltando e Cristo Jesus está a formar o exército de homens que levem a palavra de Deus nos seus corações. Que Deus o ajude e o proteja. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra. O pouco que nós aprendemos, Senhor, queremos praticar. Senhor, não queremos esperar a ter conhecimento suficiente para nos sentirmos homens capazes de pregar a tua mensagem. Mas o pouco que estamos a aprender da tua palavra, Senhor, queremos transmitir. Pedimos a sua direção em Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus o proteja e se inscreva no meu canal para que eu dê a continuidade da pregação do Evangelho em nome de Jesus.